Imensa estar aqui essa noite. Amém, graças a Deus. Diz o irmão Albertinho, é um mistério. Já gravou Mistério porque há 2 semanas atrás eu não imaginava que eu poderia estar aqui hoje. Como o nosso pastor falou aqui, foi assim um negócio de Deus. Ele conversou comigo e na hora eu falei, não, eu vou. E depois chegando em casa pensando, eu falei, mas como assim? Eu vou fazer o quê lá? E a situação também financeira para vir para cá, os irmãos sabem, não é fácil. No final do ano as passagens dobram de preço e, enfim, várias dificuldades, né? Mas hoje a gente conversando ali, eu cheguei ontem e hoje a gente estava conversando ali, passamos o dia conversando e Deus revelou, né, os bastidores da nossa conversa na internet. Aleluia! Ali, nós pudemos entender que era da vontade dele mesmo que nós estivéssemos aqui hoje. Amém, glória a Deus. O pastor me convidou para dar uma palavra aqui, irmãos. Eu não sou um pregador, mas eu sou uma pessoa que Deus tem abençoado, Deus Amém. tem falado comigo. Glória a Deus. E Amém. eu acho assim, todos nós somos missionários, né? É verdade. Amém. Amém. Eu sempre ouvi, eu cresci numa igreja missionária, tem missionário em vários países do mundo aí, e eu sempre ouvi que a gente pode fazer missões de 3 formas. Fazer missões orando por missões, fazer missões indo até o campo missionário e fazer missões contribuindo para sustentar os missionários, né? E eu acho que pelo menos 2 dessas, das 3, pelo menos 2 é a obrigação nossa fazer, né, irmão? Orar por missões, todo mundo pode orar. Eu acho que tudo que Deus faz para a nossa vida, a gente tem mais que obrigação de agradecer e pedir pela vida daqueles que estão no campo. Aleluia! Contribuir também, independente do valor, Deus não está preocupado. A gente estava até conversando sobre isso com o pai da Nilza ontem. Eu tive o prazer de estar lá com ele ontem. O pastor Vicente, ele é um homem que eu gosto muito, também aprendo muito com ele. E a gente estava falando disso ontem. Deus não está preocupado quanto você vai dar, Ele não quer seu dinheiro, Ele quer a sua fidelidade. Amém! Ele quer, tem lá a passagem da Bíblia que o Ananias e a Safira lá venderam a casa e deram quase tudo para a igreja. Mas Deus não queria aquilo. E eles morreram ali, os irmãos conhecem a história. E a viúva que deu lá o troquinho que ela tinha, Deus se agradou, né? Então Deus quer saber do seu compromisso, não quer saber da quantidade. Porque Ele, na verdade, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. É verdade. A gente dá como forma de gratidão, como reconhecimento. Aleluia! Tem até uma frase famosa aí de um grande missionário, que eu anotei aqui. Um missionário americano, que ele chama Peter Marshall, ele disse assim, contribua de acordo com a sua renda para que Deus não transforme sua renda de acordo com a sua contribuição. Achei interessante, né, irmão? Uau! Porque muitas vezes a gente pede tanto para Deus e os irmãos, acho que a maioria estava aqui, acho que o irmão João aí, a Fernanda que eu conheci agora, não estavam da outra vez, mas o restante eu acho que eu me lembro de todos estavam aqui. E puderam ouvir um pouco do que Deus tem feito na minha vida lá, da minha esposa agora, conforme o pastor falou, eu vou poder compartilhar com os irmãos depois. Então a gente tem aprendido muito a retribuir essas bênçãos que Deus tem dado em nossa vida, porque quantas vezes não chegou no fim do mês e a gente pensa assim, não vai dar. As contas chegando e os projetos vencendo, a gente pensa, não vai dar, mas na última hora dá. Deus multiplica. E graças a Deus não tem faltado nada. Conforme o pastor falou, né? Da primeira vez que eu vim aqui, eu estou longe, eu moro a quase 10 mil quilômetros daqui, os irmãos sabem, mas eu me sinto em casa aqui. Desde a primeira vez que eu vim, eu gostei muito dessa igreja, eu queria dizer que eu oro por vocês. Amém. Eu vejo os vídeos no YouTube lá.
Graças aí ao irmão Albertinho, que Deus abençoe. Amém. Então, eu vejo as irmãs cantando, o conjunto Rosa de Saron, né? Amém. Rosa de Saron cantando, os irmãos que pregam. Então, em espírito, eu estou sempre com vocês aqui. Amém. Eu e minha esposa, nós amamos muito vocês aí, estamos orando por vocês, estamos longe fisicamente, mas juntos aqui de coração. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quando o pastor me chamou para dar uma palavra aqui, eu pensei em falar alguma coisa de missão para a igreja, que é uma área que eu gosto muito, tenho aprendido. Deus me deu a oportunidade com 17 anos de ir para o campo missionário, passar um tempo lá no Paraguai, depois no Uruguai. Tenho amigos missionários, inclusive semana passada um missionário chileno esteve na minha casa, fruto dessas minhas idas aí ao campo missionário. Mas tentando, buscando a Bíblia, lendo ali, orando, Deus pediu para mim falar um pouquinho com vocês aí da história de Elias, que é todo mundo conhece, eu acho, na verdade, é um dos grandes profetas aí do Antigo Testamento. Amém. Mas Deus pediu para mim falar isso porque os irmãos sabem que nós estamos vivendo aí, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, irmãos. Os dias são maus aí fora, os irmãos sabem que é só guerra, rumores de guerra, terremoto, tsunami, homossexualismo se espalhando. No Brasil, aí os irmãos devem saber que tem um projeto de lei na Câmara lá, que se for aprovado, os homossexuais vão poder entrar na igreja, se beijar na igreja, e se um pastor for repreender, ele pode ser até preso por causa disso. Ou seja, o mundo está perdido, o mundo está em trevas. Mas a boa notícia, irmãos, é que Deus separou para ele uma igreja, né? Amém. E a igreja é o sal da terra. Enquanto a igreja estiver aqui, irmãos, enquanto tiver homens e mulheres comprometidos aí com a palavra de Deus, não vai acontecer, o diabo não vai prosperar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Aleluia. Amém, Jesus. E eu estava orando, eu estava lendo a passagem de Elias aqui. Toda vez que eu leio essa passagem, eu já li várias vezes, eu fico impressionado, né? Para a gente, às vezes, como eu disse, o mundo aí fora está perdido. As dificuldades são grandes, a igreja não é fácil ser crente hoje em dia, não é fácil ser fiel hoje em dia na igreja, mas aquele que se dispõe, irmãos, Deus honra. Não tem barreira, não tem obstáculo para aquele que se dispõe a estar no centro da vontade de Deus. Eu estava lendo aqui sobre Elias, e a famosa passagem, né, de Elias com os profetas de Baal ali, e os irmãos conhecem a história, a gente vai ler aqui daqui a pouco, mas eu fui ver aqui, não era fácil também na época de Elias, irmão. Eu estava vendo aqui sobre a época que ele viveu, e ele viveu sobre o reinado de Acabe. Vamos ler aqui na Bíblia o que Deus fala sobre Acabe. Amém. Então é 1 Reis 16 e 29. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, pela tua Pai palavra. querido. Obrigada, Deus Aleluia. querido. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus. 16. Obrigada, Pai querido. 1 Reis 16, capítulo 20, versículo 29. Amém. Todos acharam? Amém? Amém. Amém. Então diz assim a palavra de Deus. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Veja bem, irmãos. Aqui, os irmãos sabem, né, que em Jerusalém, que Israel foi dispersa, outros reis vieram, reinaram aqui, sempre reis ruins, até aqui, todos os reis que tinham passado tinham sido perversos e tal, mas a Bíblia fala aqui que Acabe reinou por 22 anos, né?
E fez Acabe, filho de On, que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Quer dizer, é o pior rei que Israel teve até então. Aí o versículo 30 fala assim, o 31 fala assim: e sucedeu o quê? Entre parênteses, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, que era um rei muito mau, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele.